Oi, meus amores, tudo bom? Eu vim aqui, fiz questão de gravar esse vídeo de reflexão que agora eu tenho feito sempre e também para despreocupar vocês, para dizer que eu tô bem, tá tudo bem. A minha falta, a minha ausência no canal foi porque, além de buscar exames em outros lugares, né? Porque eu tô conseguindo cada exame num bairro diferente do Rio de Janeiro. Eu também fui fazer exames e amanhã eu vou passar o dia por conta de fazer exames. Mas eu vou para casa da minha mãe porque tem um exame de manhã e um exame mais no final da tarde. Então, nesse intervalo, eu vou para casa da minha mãe e vou tentar gravar para vocês lá da casa da minha mãe, gravar e postar, tá certo? Mas eu vim aqui falar para vocês sobre uma filosofia bem antiga, da época do Império Romano, que está mudando e melhorando a vida das pessoas. Essa filosofia, ela se chama estoicismo. Gente, filosofia não é um bicho de 7 cabeças, não. Filosofia é só um jeito de pensar. Então, há várias correntes filosóficas. Cada uma fala uma coisa. E existe essa corrente filosófica da época do Império Romano, chamada estoicismo. O texto que eu vou ler aqui para explicar a vocês sobre o estoicismo, porque eu quero que vocês saibam o que é estoicismo, porque depois as nossas reflexões serão baseadas na filosofia estoica, do estoicismo. Então, primeiro, vamos saber o que é estoicismo. E quem vai explicar isso para vocês é o Leandro Carnal. No final eu vou dar a ficha técnica de quem é Leandro Carnal, para quem não conhece, tá certo? O texto não é meu, por isso eu vou ler para vocês, tá? Eu não quis deixar de postar pelo menos um vídeo hoje e dizer a vocês que eu tô muito feliz com a ajuda que vocês estão dando ao canal. Muito obrigada, gratidão eterna. Então vamos lá para saber o que é estoicismo, essa filosofia que voltou lá da época do Império Romano e tá na moda agora e tá melhorando e mudando a vida de tanta gente. Vamos lá, eu vou ler para vocês. Você sabe o que vem a ser a escola dos estoicos e por que ela é tão importante até hoje? Porque o caminho da felicidade estoica, tão falado em todos os campos, é um desafio tentar explicar. O estoicismo é uma filosofia de origem grega, típica do chamado período helenístico, séculos IV, terceiro e segundo antes de Cristo. Zenão de Cítio é um filósofo nascido na atual ilha de Chipre e se considera que Zenão foi o primeiro dos filósofos estoicos. Zenão vinha da escola cínica, aquela que pregava o total desapego aos bens materiais. Mas ele fez coisas diferentes. Ele dava aula em um lugar público, era um pórtico pintado, de onde deriva o nome estoico. Zenão começou a ensinar, tal como os cínicos, que as pessoas devem levar uma vida mais simples, que não devemos nos apegar às coisas materiais, ou seja, muito próximo do que o cinismo como escola. Zenão foi além disso. Começou a falar de leis da natureza, leis inevitáveis, por exemplo, a morte. A morte é o destino de todos os seres vivos.
Se eu me preocupo em combater a morte, ter medo da morte, me apavorar com a morte, eu não vou conseguir deter em 1 minuto o fato de que eu não irei morrer. Ou seja, a gente vai morrer de qualquer jeito. Então, por que temer o que é inevitável? Eu precisaria atingir o que os estoicos chamam de ataxia, que é uma tranquilidade, felicidade, um mundo livre de preocupações. Quando eu falo na escola cínica, nós fazemos do cinismo uma lei do senso comum de achar que cínico é quem é falso, quem mente, quem tem 2 caras. Esse é um significado dos dias atuais. Quem eram os cínicos gregos? Um deles era Diógenes. Diógenes morava em um barril. Era cercado de cães, que em grego se traduz sinóis, de onde vem a palavra cínica. Diógenes andava com uma lamparina durante o dia procurando um homem honesto. Ele não queria mais nada e se afastava por completo dos desejos do mundo. E dizem até que quando Alexandre o Grande lhe disse que poderia lhe dar qualquer coisa, Diógenes respondeu: eu quero uma coisa, que você saia da frente do sol. Você está impedindo o sol de entrar aqui no meu barril. Ou seja, era a única coisa que ele queria do homem mais poderoso da época. Os cínicos eram os filósofos do desapego e da análise desapegada do mundo e não pessoas falsas, como podemos interpretar nos dias de hoje. O filósofo estoico tenta entender a ordem natural, quer parar de contrariar as leis da natureza, propõe uma filosofia cosmopolita, mas não era uma filosofia fechada, como a de Platão ou Aristóteles, um liceu, uma academia. Suas ideias eram apresentadas em lugares públicos. O grande objetivo da vida estoica é a felicidade. E a felicidade deriva da compreensão das coisas, da compreensão das leis da natureza a partir de uma razão, de uma visão universal. O estoicismo tem muitas etapas, muitas fases, mas vamos focar no estoicismo que marca o Império Romano. O estoicismo que acontece nos séculos II e I antes de Cristo e I depois de Cristo. Tudo ao nosso redor, nós já vimos com Zenão, ocorre a partir de leis universais que devemos aceitar. A força da mudança deve ser dirigida exclusivamente para aquilo que você pode alterar. Você não pode alterar a morte, mas pode alterar sua qualidade de vida. Não devemos idealizar o mundo. Devemos aceitar o mundo como ele é para atingirmos a já chamada ataxia, a ausência de paixões, de perturbações, a felicidade. Os medos e os desejos nos tiranizam, nos escravizam, inquietam. Nós devemos, de fato, evitar medos e desejos. Tudo que é externo ao ser é irrelevante, ou seja, não tem importância. Eu devo trabalhar com a minha tranquilidade interna, também chamada de apatia. O estoicismo tem um princípio de resignação diante das coisas que o cristianismo gostou muito. Não foi à toa que os cristãos antigos preservaram tantos textos estoicos, porque viram em sua leitura uma espécie de raiz do próprio cristianismo. É por isso que existe também um estoicismo adaptado e até um pouco alterado pelos cristãos. E até hoje,
o estoicismo continua sendo adaptado por pessoas diferentes, que até saem um pouco da tradição grega e falam de um estoicismo diante de um mundo líquido, de um estoicismo empreendedor que vai buscar as leis do mercado e assim por diante. O estoicismo que se difundiu na época do Império Romano, entre pessoas que falavam grego, como o filósofo Epicteto, ou falavam latim, como o filósofo Sêneca, e o imperador Marco Aurélio, ainda que Marco Aurélio tenha produzido a sua famosa obra Meditações na língua grega, falam do estoicismo. Epicteto, escravo de origem grega do século I da era cristã, disse que se você quiser ser livre, só há um caminho: o desprezo das coisas que não dependem de nós. Qualquer pessoa capaz de te irritar se torna seu mestre. Ela consegue te irritar somente porque você permitiu ser perturbado por aquela pessoa. É um homem sensato aquele que não lamenta pelo que não tem, mas apresenta uma grande alegria e gratidão pelo que tem. Segundo Epicteto, os homens são movidos e perturbados não pelas coisas, mas pelas opiniões que têm delas. Sou eu que emito minha opinião e determino se aquilo vai ou não me perturbar. Sêneca, o famoso educador de Nero, diz algumas coisas que vêm a seguir como: toda crueldade surge da fraqueza. Quem se entrega a medos vazios acaba ganhando medos reais. Um homem é tão miserável quanto ele imagina que seja. Essas ideias têm em comum a raiz do estoicismo, mas cada um deu um toque diferente e importante para essa caracterização de um estoicismo que é chamado de imperial, ou seja, dentro do Império Romano. O imperador romano Marco Aurélio, que morreu em 180 depois de Cristo, escreveu um livro muito famoso do estoicismo que se chama Meditações. Lá diz Marco Aurélio: não perca tempo discutindo sobre o que um bom homem deve ser, apenas seja. O importante é a ação e não a defesa da bondade. Ele diz também: pratica cada um dos teus atos como se fosse o último da tua vida. E finalmente, acrescentou ele, a alma é tingida com a cor dos seus pensamentos. Então, o controle que eu tenha sobre mim, o controle que eu tenha do efeito das coisas do mundo sobre mim, o controle que eu tenha sobre a minha raiva, coisa que Sêneca escreve um livro específico, dizendo que a raiva é uma perturbação extraordinária de tudo e que deve ser evitada a qualquer custo. Eu, como estoico, devo pensar que sou soberano daquilo que eu posso mudar, que eu posso cultivar em minha cabeça com pensamentos bons, que eu não preciso me abalar com o mundo e se algo me tirar a vida, estava inserido dentro de uma ordem absolutamente natural, que nada vai alterar do universo. Devo me concentrar naquilo que eu posso mudar, no cultivo das virtudes, da felicidade e não deixar que o mundo decida se vou ou não ser feliz. O estoicismo tem várias semelhanças com valores que depois o cristianismo defenderia, mas muito importante, o estoicismo a rigor é uma filosofia materialista. Não pressupõe um Deus criador que nos ame e dirija tudo, como o cristianismo vai afirmar. O estoicismo
pressupõe regras de um universo material, e entender tais regras e aceitar que há coisas que eu não posso mudar e outras que eu posso me concentrar, basicamente aquilo que diz respeito a mim mesmo. O que vai diferenciar muito o estoicismo de qualquer etapa do cristianismo que será posterior é a ausência desse Deus, que o estoicismo não possui, mas estoicos e cristãos buscam a tranquilidade da alma, buscam evitar a agitação e o desespero, buscam produzir desejos mais coerentes com as nossas necessidades. Tanto estoicos quanto cristãos concordariam com a ideia profundamente estoica que diz: você está com a casa muito apertada, cheia de coisas? Não pense em uma casa maior, pense em ter menos coisas. Você está achando que seu dinheiro não basta, apesar de você ter sua alimentação garantida? Não pense em se desesperar por ter muito mais dinheiro. Pense em gastar menos. Aceite que todos estamos envelhecendo. Aceite que todos iremos morrer. Cultive a sua ataraxia. Cultive seu equilíbrio diante das coisas, porque o muito desejar, as paixões, o ódio e o desespero perturbam inteiramente a cabeça, não produzem nada positivo e acabam nos levando à vida vazia e sem sentido. Se puderem, leiam os livros estoicos, se aprofundem, lendo, por exemplo, o nosso escravo grego, Epicteto. Leiam os textos de Sêneca, leiam o livro Meditações de Marco Aurélio, leiam os fragmentos dos estoicos gregos clássicos e helenísticos. E vocês vão descobrir que o estoicismo nos traz muitas luzes para repensarmos atitudes contemporâneas, atitudes da vida. Leandro Carnal tem 61 anos, um dos maiores e mais respeitados pensadores brasileiros de nossa época, foi professor da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, até abril de 2020. É especializado em História da América, escritor, palestrante e apresentador de TV. Foi também responsável por diversas exposições em museus, como a Escrita da Memória, em São Paulo, tendo colaborado ainda na elaboração de museus, como o Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo. Graduado em História pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, e doutor pela Universidade de São Paulo, USP. Carnal tem publicações sobre o ensino de história, ensino da América e história das religiões. É membro da Academia Paulista de Letras desde abril de 2021. Seu canal no YouTube se chama Prazer, Carnal, com K. Canal oficial de Leandro Carnal. Indicações de canais com lições de estoicismo no YouTube. Gente, eu sigo todos eles. Zona de Progresso, Você Top, O Estoico Sábio, Mister Estoico, Estoicismo Moderno, Buscando Sabedoria e Corvo Seco. Todos eles possuem mensagens que vocês podem ver nos vídeos que podem ajudar você em várias áreas da sua vida. Basta entrar em um desses canais. Eu gosto muito do estoicismo moderno e do Buscando Sabedoria. Gente, abre a cabeça da gente, que faz uma diferença. A gente começa a pensar
com outros olhos, sabe? Comece a enxergar o mundo com outros olhos. E é isso que eu quero trazer para vocês. Uma sabedoria para melhorar a vida de vocês. Algo que pode melhorar o emocional de vocês. Eu espero, sinceramente, ajudar vocês com isso. Aqui foi apenas uma introdução para explicar a vocês o que é estoicismo. Obrigada mais uma vez para as pessoas que estão maratonando o canal. Eu gostaria de responder a pergunta de uma inscrita antes de terminar esse vídeo. Gente, por que ver o vídeo na velocidade normal é importante? O que é esse negócio de velocidade? Você pode ver o vídeo 2 vezes mais rápido, por exemplo. Só que aí, se você faz isso, um vídeo de 20 minutos só vai contabilizar 10 minutos. Um vídeo de 10 minutos só vai contabilizar 5 minutos. Entenderam? Por que o importante é, para quem está maratonando o canal, para me ajudar o canal, é importante ver na velocidade normal. Senão, se vocês colocarem na velocidade 2 vezes, o canal ganha metade do tempo que tem que ganhar. É isso, tá? Tá explicado? Um grande beijo e, se Deus quiser, até amanhã, lá da casa da minha mãe. Um grande beijo. Da Rê. Tchau, gente!